Estamos celebrando aí 21 anos de igreja. Todas essas quartas e domingos desse mês estaremos celebrando. Foi lindo ver as meninas cantando aqui, os testemunhos daquilo que Deus tem feito. Deus é muito bom. Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é tudo pela graça dele. Tudo. A gente só é cooperador na obra de Deus, a gente só procura ouvir a voz de Deus, entender a vontade dele. Foi assim desde o início da igreja. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês, porque é algo tão importante a gente tentar discernir aquilo que vem de Deus para a nossa vida, porque isso vai influenciar toda a sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, nos relacionamentos. E é isso que a gente vai falar aqui, como discernir isso, como ouvir essa voz. A gente sabe que Deus fala de tantas formas. Talvez tenha gente querendo que Deus fale aqui, como falou com Moisés, uma sarça pegando fogo, né? Deus pode fazer isso, mas não é muito comum. Não é muito comum. Deus pode falar de diversas formas, mas normalmente Ele fala de uma forma simples. Ele fala na simplicidade. Às vezes a gente gosta de algo espetacular, né? Um anjo descendo, falando. Por exemplo, eu sempre quis ver um anjo, mas nunca vi. Eu conheço pessoas que já viram um anjo, né? Inclusive dentro da nossa igreja. Aí eu falei para ela: por que você não me chamou para eu ver também? Não, pastor, não deu tempo. Ele apareceu ali e no final do culto ela veio falar comigo. Eu falei: queria tanto ver um anjo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação. Qual seria a sua reação? Quem ia ficar com medo aqui? Pode ser sincero. Quem não ia ficar com medo? A maioria. Teve gente que não levantou a mão. Pode ser que você seja um anjo, então, né? Um anjo que está aqui no meio, quer dizer, não vai ter medo, nem vai ficar com medo, não sei, né? Mas, enfim, eu quero muito ver um anjo. Eu não sei se Deus vai me dar esse privilégio, mas no céu a gente vai ver, né? Também não sei qual vai ser a minha reação, não. Eu acho que eu não vou sentir medo. Alguns na Bíblia sentiram medo. Por exemplo, Daniel fala que ele sentiu muito medo. O homem tremeu, então ficou em pânico quando ele viu o anjo. Caiu no chão, né? Eu acho que eu não vou cair no chão, mas enfim, eu não sei na hora o que eu vou sentir. Mas sabe de uma coisa? Deus continua falando também dessas formas espetaculares, mas na maioria das vezes Ele fala como Ele falou com Elias. Sabe como Ele falou com Elias? Numa brisa suave. 1 Reis 19. Ele falou com Elias numa brisa suave. Muito legal isso, né? Deus vai falar com cada um de uma forma que a pessoa entenda, porque nós somos diferentes. Eu já preguei mensagem aqui que a pessoa disse que eu falei uma coisa que eu não falei. Mas Deus fez ela entender daquele jeito. Deus fala, várias pessoas: pastor, aquilo que você falou tocou muito o coração. O que eu falei? Você falou isso. Eu fico quieto, não falo nada. Mas eu sei que eu não falei aquilo. E eu fico pensando: será que ela ouviu outro pregador? Será que alguém falou isso para ela e ela está confundindo comigo? Mas não foi só uma pessoa, foram várias pessoas. E eu cheguei à conclusão que a gente fala uma coisa aqui e o Espírito Santo muitas vezes conduz o raciocínio da pessoa para ela entender de uma forma diferente para ela.
É estratégia de Deus. É assim que Deus faz muitas vezes. E eu fico pensando, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que ela entendeu. E o que ela entendeu foi uma palavra rema no coração dela, que levou ela a tomar decisões de mudança de vida, no casamento, dar mais uma chance para o homem, não desistir da família. Meu irmão, Deus, Ele faz coisas impressionantes. Então Ele continua falando, e Ele fala através da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Você vai para a palavra. Sempre Ele vai falar através da palavra. Então, Deus fala através de uma forte impressão, um sentimento, Ele fala na nossa consciência. Ele faz a gente sentir algo, pensar em algo, Ele gera uma convicção no nosso espírito. Deus muitas vezes fala através da paz. Colossenses 3,15 fala que a paz de Deus seja o juiz em nosso coração. E muitas vezes aquela paz que a gente sente confirma algo, confirma uma decisão que a gente quer tomar, algo que a gente precisa fazer. Deus faz a gente sentir uma paz. Deus fala através de sonhos, através de visões, muito comum na Bíblia, muito comum também até hoje. Pessoas continuam sonhando, Deus continua dando visões, e Deus fala através de pessoas, Deus fala através de pregações, Deus fala através de aconselhamento, Deus fala através de voz audível. E eu já tive por 2 vezes, eu tenho 38 anos, 37 anos que eu me converti. Por 2 vezes só, eu ouvi essa voz. Queria ouvir mais, mas Deus não me deu mais esse privilégio. E era como se fosse uma pessoa falando. Como que eu sei que é de Deus? Porque o que Ele falou, eu confirmei com as 2 pessoas. E aquelas 2 pessoas que precisavam daquela palavra que eu ouvi de Deus, elas receberam aquilo, e ninguém poderia saber aquilo a não ser Deus. E isso gerou um quebrantamento na vida dessas 2 pessoas. Deus continua falando. Ele pode falar com a gente do jeito que Ele quiser. Era uma voz suave, uma voz como se fosse de uma pessoa. Mas não tinha ninguém perto de mim. Deus fala através da simplicidade. Então, Deus fala de diversas formas. A grande questão é saber e entender o que Deus está falando. A gente precisa abrir esse canal para Ele. Esse é o segredo. Que Ele fala, que Ele se relaciona com os seus filhos, que Ele se comunica com a gente sabe. Mas como ouvir, como acessar isso? Como entrar nessa frequência espiritual para ter essa sensibilidade para a gente ouvir a Deus? A ponto de ser como Moisés, que a Bíblia diz que ele era um homem que Deus falava face a face.
E ele era tratado como amigo de Deus. Como alinhar essa frequência para estar sempre recebendo de Deus, discernir aquilo que Ele está falando, ouvir a voz dEle? Então a gente precisa de uma sensibilidade no Espírito. E quem vai nos dar isso é o Espírito Santo. Então eu quero te dar 4 chaves. Diga, 4 chaves. Para você guardar aí. Essas chaves vão nos ajudar a discernir, a entender. Primeiro, a gente precisa estar com o coração aberto para a palavra de Deus e meditar nessa palavra. Se Deus fala através da palavra, a gente precisa acessar essa palavra todo dia. Diga, todo dia. Todo dia a gente precisa se alimentar um pouquinho dessa palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus usa seus filhos, usa as pessoas para fazer obra na terra. Tem até um versículo que diz em Amós 3,7, eu falei lá no curso lá do Desenvolvendo Profético, que Deus não faz nada na terra sem antes informar aos seus profetas. Que legal isso, né? Deus sempre vai avisar aos seus profetas aquilo que Ele vai fazer. Ele anuncia antes, Ele avisa antes. Então, a palavra de Deus, ela entra na nossa alma e vai até o espírito. Ela toca na alma, mas não é só na alma. A alma são emoções, a nossa vontade, a nossa capacidade de decidir, os nossos sentimentos. Isso é alma. O espírito está mais lá dentro ainda. O espírito é o fôlego da vida. Só o ser humano tem espírito. Tirou o espírito, a pessoa morre. Uma pessoa sem a alma, sem a conexão com o mundo, o exterior dela, ela consegue sobreviver. Agora, sem espírito, tirou o fôlego da vida, ela não suporta. Então, a palavra vai no Espírito, e quando a pessoa aceitou a Cristo, o Espírito Santo está lá, o Espírito de Deus está lá no Espírito dela. E a palavra julga as nossas intenções. Por exemplo, se a gente está com um pensamento errado, a gente lê a palavra, a gente está com uma raiva de uma pessoa que fez um mal para a gente vai lá, medita na palavra. Aí a palavra diz que tem que perdoar. 72 vezes 7. Tem que perdoar. A palavra de Deus vai lá e fala que tem que combater aquele mal com o bem. Você está entendendo que a palavra de Deus ela vem com o pensamento de Deus que entra no nosso espírito para julgar aquilo que a gente está sentindo. Está dando uma vontade de fazer uma desonestidade. Aí, naquele dia, Deus faz a gente meditar na palavra exatamente que fala sobre a integridade do Filho de Deus. Fala sobre o caráter, que fala que o íntegro andará seguro, que fala que aquele que faz a coisa errada, ele será descoberto. Então, a palavra de Deus é a mente de Deus que entra na nossa mente, no nosso espírito,
para nos ajudar a caminhada com Deus, para nos ajudar a ouvir Deus. Então, se você quer ouvir Deus, você quer ouvir Deus? Se você está aqui é porque você quer ouvir Deus. Você quer ouvir Deus, sim ou não? Então, você tem que meditar na palavra todo dia. Você vai para a Bíblia todo dia. A gente tem uma meditação semanal que vai para o GA, aquilo é só um aperitivo. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Pegar a palavra e ler. Tá? Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Troca o versículo, por gentileza. 2 Timóteo 3,16. Pode tirar a marcação do tempo ali, o cronômetro, tá? Por favor, pode tirar daí. Isso, obrigado. 2 Timóteo 3,16, então, diz que a palavra ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, a palavra de Deus ela vai corrigir, repreender, ela vai ensinar. Para quê? Para preparar cada um de nós. Para a gente andar de uma forma na vida que Deus deseja para nós. Segundo, se você quer ouvir a Deus, se você quer discernir, se você quer entender o que Deus está falando com você, você precisa falar com Ele primeiro. A gente só quer que Deus fale com a gente, mas a gente não fala com Ele primeiro. O que é falar com Ele primeiro? Qual é o nome disso? Oração. Conversar com Deus. Uma vez um homem falou assim para mim: as pessoas não falam comigo na igreja. Eu falei: sério? As pessoas não falam contigo na igreja? Mas como assim? Aí eu já pergunto logo: qual é o seu GA? Ah, eu não estou em GA ainda. Quem está aqui está em GA? Levanta o braço, olha aí, tem várias pessoas. Glória a Deus. Ah, as pessoas não me cumprimentam. Rapaz, isso é muito estranho, porque normalmente o pessoal da nossa igreja fala com todo mundo, as pessoas se sentem acolhidas aqui. Aí eu fiz a pergunta para ele, a segunda pergunta: você fala com alguém? Você já falou com alguém na igreja? Aí ele: não. Eu falei: então como é que você está esperando que alguém fale com você? Vamos fazer o seguinte: nesse próximo domingo, você vai procurar umas 2 ou 3 pessoas que você não conhece, você fala com essa pessoa, você se apresenta, você fala, pergunta para a pessoa se ela já está há muito tempo na igreja, fala qualquer coisa, fala sobre o tempo. O tempo está bonito hoje, né? Puxa qualquer conversa, faz uma amizade com alguém. O problema, sabe qual é? Que a gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não fala com Ele. A gente não tem intimidade com Deus. A gente não tem relacionamento com Deus. Por isso que Jesus fala uma coisa muito legal. E Ele está falando de oração em Mateus 6. E Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Eu vou ler o versículo para vocês. Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto. Pode trocar aí? Tem esse versículo aí?
Mateus 6,6. Quando eu for falando, você já vai trocando, não precisa eu lembrar, tá bom? Obrigado. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Parece que Deus gosta de exclusividade, né? Não é? Vá para o seu quarto, feche a porta, de preferência desliga o celular. E ele diz assim algo muito interessante ainda. Feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Onde Deus está? No secreto. Onde você está? No secreto. Porque ele diz assim, então, seu pai que te vê no secreto, onde Deus está também no secreto, o recompensará. Eu acho interessante que Deus está no secreto. Ele gosta de ver quando a gente está sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente é gente de verdade. E Ele gosta de ver como a gente reage quando a gente está sozinho. A gente é autêntico. A gente não precisa mostrar nada para os outros. A gente é o que a gente é quando a gente está sozinho. A gente está no nosso secreto. Ali a gente está abrindo o coração, falando com Deus, chorando, conversando com Ele. Isso é oração. Por muitos anos o cristianismo ensinou a oração decorada. Foi a que eu aprendi. Não que seja errado decorar alguma coisa. Jesus nos ensinou um modelo de oração que é o Pai Nosso. Nesse mesmo capítulo de Mateus 6. Mas ele não está querendo dizer que é só aquela oração. É um modelo de oração. Tem várias outras orações na Bíblia de homens de Deus. O que Deus quer é um relacionamento, e Ele quer intimidade, Ele quer que a gente tenha experiência com Ele, Ele quer que a gente converse. Parece que é loucura isso, mas o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Eu lembro quando eu me converti, que eu fui fazer a primeira oração em voz alta, eu estava com os meus amigos lá em Santa Maria, inclusive eles vão vir aqui em julho, quero trazer eles aqui para vocês conhecerem. Um é pastor, o outro é quase pastor, tudo homem de Deus, esses homens que me influenciaram para Jesus. E eles queriam que eu orasse em voz alta. Mas eu não queria orar em voz alta porque eu tinha vergonha. Quem já teve vergonha de orar em voz alta? Olha aí, a maioria, né? E eles falaram assim, olha, vai que você consegue. Eu pensei, eu vou treinar sozinho primeiro, lá no meu quarto. E vou ver como é que vai ser esse negócio. De orar em voz alta, porque eu não tinha aprendido isso, nunca tinha feito, orava só em silêncio. E a primeira vez que eu fiz uma oração em voz alta foi sozinho, no meu quarto. Eu me senti como um doido, falando para as paredes. Achei muito estranho. E eles falaram para mim, mas é assim mesmo, depois você vai acostumar. E a gente foi acostumando. Mas sabe por que eu senti isso? Por falta de intimidade. Quando você não tem intimidade com quem você vai falar, você fica envergonhado, você se sente estranho e você... Por isso que a gente precisa romper isso. Deus nos ensina a buscar Ele no secreto e tem recompensa. Fala para o seu irmão, tem recompensa. Você quer intimidade com o Pai? A gente está em 14 dias de oração, pratica isso aí. Começa a praticar isso, vai lá no seu quarto. Olha, separa pelo menos, começa com 10 minutinhos.
Separa 10 minutinhos, mas faça isso. Faça esse desafio. Vai lá, dobra o seu joelho, lá no seu quarto. Só você. E conversa com Deus ali. Jesus garantiu esse acesso. Ele rasgou o véu para nós. Terceiro, você quer discernir, você quer ouvir a voz de Deus, você precisa se afastar das distrações. Abacuque 2:1, o profeta Abacuque nos ensina. Jesus fala para a gente entrar no secreto, também é uma forma de se afastar das distrações. Mas Abacuque, ele diz assim, Abacuque 2:1, versículo 1 e 2, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Então ele dá 3 dicas para nós aqui. Primeiro, você quer ouvir a Deus, sim ou não? Você precisa ficar no seu posto de sentinela. Está ali, ó. Ficarei no meu posto de sentinela. Versículo 1. Versículo 1 que está aí, volta no 1, ali ó, ficarei no meu posto de sentinela. O que ele está querendo dizer? Que ele vai ficar atento. O que o sentinela faz? Ele fica atento, observando. Você precisa ficar atento àquilo que Deus vai falar. Você não pode se distrair com aquilo que Deus vai falar. Muita gente se distrai no culto. Muita gente se distrai no culto com celular, com mensagem, com pensamentos. Isso, Satanás faz isso de propósito, para que as pessoas se distraiam e não recebam aquilo que Deus quer para a vida dela. Então você precisa ficar a postos. Fala para o seu irmão, fica a postos aí. Não cochila. Não distrai. E ele diz ainda: aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Você fica ali esperando. Aquieta teu coração, fica na expectativa da resposta daquilo que Deus vai falar. Tem gente que pensa que Deus não fala, mas Deus falou, você que não ouviu. Deus fala de tantas formas, tantas formas. E Ele fala depois: escreva. Escreva. Escreva o que você ouviu de Deus ou o que você viu de Deus claramente. Diga claramente. Você tem que ter um caderninho com uma caneta do lado da sua mesinha de cabeceira. Quem sonha e esquece o sonho aí, normalmente? Muitos homens já quase não sonham, né? É raro que homem que sonha muito. Mulher que sonha demais. Mulher tem uma... A Claudinha lá em casa, ela sonha, eu até falei no curso lá do profético. Ela sonha, tem intervalo o sonho dela. Ela vai no banheiro, é longa-metragem, continua o sonho. E eu fiquei sabendo que tem homem também que faz isso, é raro, mas tem homem que faz. Tem homem que sonha assim. Como é que pode uma pessoa sonhar e continuar intervalo, né? E continuar o mesmo sonho? Aí Deus te dá um sonho, você tem que anotar. Anota. Esse sonho aqui não, isso aqui eu não posso perder. Eu já tive que fazer isso, porque eu aprendi, se eu não anotar eu vou esquecer. Aí eu fico bravo comigo, por que eu anotei aquele sonho? Eu lembro só algumas coisas, eu dormi e o meu cérebro apagou ele.
Você tem que anotar. Anota o que Deus está revelando para você. Você vai lá no bloco de notas do celular, você anota ali o que Deus está falando. Cria lá uma nota, o que Deus fala comigo. Você vai anotando. É o que Ele está ensinando, porque a gente esquece. Ele está dando dicas para a gente aqui, ó. Ele fala para a gente ficar a posto, para a gente não se distrair, para a gente ficar atento. Ele fala para a gente esperar, ficar na expectativa, aguardar o que Deus vai fazer. E Ele fala depois, quando Deus fizer, quando Ele falar, você tem que escrever. Porque quando você escreve, você guarda mais ainda. Por isso que aqueles alunos, né, normalmente o professor está falando, eles estão anotando o que o professor está falando. Eles vão guardar mais 20% a 30%, e esses vão tirar notas maiores. Agora, aquele que só está ouvindo lá, né, ele vai, com certeza, ter uma probabilidade menor de guardar tudo que foi falado. Meu irmão, o que Deus está ensinando aqui é que não dá para ouvir a Deus com muitas outras vozes ao mesmo tempo. A pessoa quer ouvir Deus, mas ela só vive no meio da confusão, zoeira, barulho, não para um minuto, corre para lá, corre para cá, e não aquieta o coração dela. Não tem um tempinho no secreto para silenciar. Deus fala muito no silêncio, em várias situações. Deus falou comigo sem eu falar nada para Ele. Eu só coloquei um louvor, fiquei lá de joelho e fiquei parado. Não falei nada para Deus. De repente, veio uma mensagem do céu que me ajudou a resolver um problema. Deus, Ele quer que a gente aquiete o nosso coração. A gente fala com Ele, mas a gente precisa ouvir também. Amém? E quarto, Ele fala com aquele que busca fazer a vontade dEle. Aí é que o negócio pega. A gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não está nem aí para aquilo que Ele fala. Se a gente não está nem aí para aquilo que Ele ensina na palavra, que é a forma principal que Ele fala com o povo de Deus, por isso que o cristianismo chegou aqui até hoje, depois de 2000 anos. Se a gente não está nem aí, tu acha que Ele vai querer falar alguma coisa? Vai adiantar falar mais alguma coisa? A verdade é que não. Por isso que Jesus falou algo muito importante para os discípulos. João 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus está falando aqui, olha, intimidade com Deus, só se tiver obediência. Resumindo, e no final ele diz assim, olha, ele chama de amigo. E ele diz que ao amigo ele torna conhecido aquilo que Deus tem, aquilo que ele ouve de Deus. Jesus torna conhecido, ele revela, o nome disso é revelação. A revelação só tem revelação quem está buscando uma vida de obediência. Você está entendendo isso? E o nome disso é santidade.
Por isso que a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santidade, ninguém ouve a Deus. Sem santidade não tem revelação. Sem santidade a gente não consegue discernir a vontade de Deus. A pessoa precisa se santificar, limpar o coração. A pessoa precisa levar Deus a sério, saber que Ele é real, saber que Ele fala com o seu povo, saber que Ele quer dar a direção para o seu povo, que Ele promete vida abundante, que Ele promete uma vida abençoada. Ele diz para Moisés assim, Êxodo 33, 17: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Será que Deus conhece a gente pelo nome? Como você quer ser conhecido lá no céu? Como você quer ser chamado lá no céu? Como você acha que você é conhecido no céu? Ele diz aqui: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado da sua vida. Jesus fala em João 15:7 também: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu irmão, obediência gera intimidade, e Deus está falando de amizade, de ser amigo de Deus. Só tem 2 na Bíblia que foram chamados amigos de Deus. Lá no Velho Testamento, Moisés e Abraão. Ele falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Para a gente encerrar, João 8,47 é uma palavra muito forte de Jesus. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vamos repetir comigo? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Continua ainda: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus, diz o versículo. É uma grande verdade. Muitas pessoas não ouvem a Deus, o apóstolo Paulo fala, porque elas não têm o Espírito de Deus, então ela não consegue entender. Você lembra quando você ainda não tinha aceitado a Cristo? Você tentou ler a Bíblia, não entendeu nada? Aconteceu isso com alguém aqui? Você pegava para ler a Bíblia, que loucura isso aqui. Eu lembro que um amigo meu me deu um Novo Testamento, eu estava na academia militar ainda, e ele me deu aquele livrinho pequeno dos Gideões. Aí ele falou: lê isso aí que você vai gostar. Aí eu pensei assim, por onde eu começo? Falei para ele. Ele falou: lê o livro de João. Aí na hora de dormir eu falei: tá bom, vou tentar. Quando eu comecei a ler eu não entendia nada. E ele ficou rindo de mim. Mas ele sabia por quê. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? A gente precisa desse Espírito de Deus para discernir tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fala. A gente precisa discernir a vontade de Deus. Meu irmão, é algo muito poderoso. Mas para isso a gente vai precisar de Cristo. Sem Jesus a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Antes, o sumo sacerdote precisava rasgar, passar pelo véu, chegar no Santo dos Santos. Só ele tinha acesso. Hoje não. Hoje Jesus nos deu acesso.
total a presença de Deus. E a gente pode ouvir Deus, a gente pode acessar Deus através do sangue derramado na cruz. Amém? A gente pode ouvir Deus, Deus pode falar com cada um de nós, mas mais importante do que isso, é receber a salvação em Cristo. Amém? Então fica de pé. Primeira coisa que você precisa fazer hoje, você que está aqui e ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa receber o Espírito de Deus, tá? Receber o Espírito de Deus na sua vida. Senão nunca você vai ouvir a Deus. Você precisa de Jesus. Só vai receber o Espírito de Deus quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro apelo que eu quero fazer aqui. Depois, um segundo apelo nós vamos fazer para quem já tomou essa decisão. É aqueles que querem receber algo de Deus, para terem uma capacidade, uma sensibilidade no Espírito, para ouvir, para sentir a presença, para discernir. E eu creio que Deus pode te dar isso hoje, nessa noite. E a partir de então, o Senhor vai estar te lembrando que você está tomando uma decisão de buscar a Deus, de levar a sério a sua vida com Deus. E você nunca mais será o mesmo. Vamos louvar o Senhor? E aí depois a gente vai orar.